Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. É pena que o vídeo, né, não ficou sem áudio. Hoje as coisas estão assim, viu? Eu também gravei lá a oração de manhã no grupo da capela. Quando eu vi, eu estava rezando tudo sem gravar, sem apertar o botãozinho para gravar, mas tudo foi rezado. Então, assim, hoje está acontecendo umas coisas assim, é vontade de Deus, a gente tem que aceitar e ficar feliz com isso, porque é assim que Ele quis hoje, né? Que Ele dispôs hoje as coisas. Eu peguei esse pedacinho aqui do Evangelho, como me foi revelado, né, de Maria Valtorta, que é o que a gente vai estudar hoje, né? É isso mesmo. O Evangelho como me foi revelado, tá? Eu não sei, eu esqueci de olhar em qual capítulo que tá, mas está lá no comecinho, porque é quando Maria está no templo, ela completa os 12 aninhos dela, né, que a gente estudou semana passada, e agora como é que fala? O sacerdote, né, disse que ela tinha que se casar, né, porque ela já tinha alcançado a idade onde que as judias, né, eram entregues, e aí a gente conhece toda a história. Agora, como que aconteceu a escolha deste marido, né, é que agora é que nós vamos falar hoje. E eu acho muito bacana quando fala assim que, né, o sacerdote pegou ramos secos, né, cada um da estirpe de Davi, né, os que se apresentaram no templo, entre eles José, né, se apresentaram no templo, porque eles eram da descendência de Davi e eles podiam reclamar a Maria como esposa. E José, apesar que ele também tinha feito voto de castidade, né, ele tinha se entregue ao Senhor e ele vivia virgem e casto, né? Ele já era um homem feito, porque quando Maria nasceu, ele fez o bercinho dela, né? Ele já era carpinteiro, quer dizer, ele já era um homem feito. Vamos pôr aí talvez uma diferença, talvez de 20 anos, né? De um para o outro. Penso eu, não sei se é isso, né? Isso aqui eu estou pensando com meus botões. Então, mas José foi em obediência também, como Maria aceitou isso, essa escolha desse marido em obediência, porque ela não queria, né? Mas em obediência eles aceitaram. E ele, na humildade dele, levou o raminho dele. E ali a gente sabe a história que o ramo seria o ramo que florescesse é que seria escolhido, né, para ser o marido. Quer dizer, Deus é que ia escolher. Porque como que um ramo seco, que está colocado no canto de uma sala, pode florescer, né? Eu vou ler aqui o pedacinho, só para a gente ver se eu estou mesmo dentro porque eu não quero sair muito, porque as meninas vão falar cada uma de um pedaço, né? A curiosidade aumenta, quer dizer, o ramo já deu lá a flor, agora era saber de quem era o ramo. A curiosidade aumenta, e ainda mais quando uma mão afasta a cortina para dar passagem a um levita, que traz nos braços um feixe de ramos secos, sobre o qual foi colocado um ramo florido, com todo cuidado. Em uma fina camada, as pétalas brancas das flores mal se recordam de sua primeira cor rosada, que ainda se pode ver no centro, tornando-se, porém, mais clara à medida que se aproxima das extremidades das delicadas pétalas. O levita coloca o feixe de ramos sobre a mesa, com todo cuidado para não estragar o milagre daquele ramo florido que está em meio a tantos ramos secos. Um murmúrio passa pelo salão, os pescoços se esticam, os olhares se tornam mais atentos, até Zacarias, com os sacerdotes que estão perto da porta, estão querendo ver, mas não conseguem. José, no seu canto, dá antes uma olhada no feixe de ramos e, quando um interlocutor lhe diz algo, faz um gesto de negação, como se estivesse dizendo impossível, e sorri. Quer dizer, eles devem ter comentado um ali com o outro, né? Será o seu ramo? Será o ramo de quem? Será o meu ramo? Aí, quando falaram isso com José, José falou: não, o meu impossível.
Quer dizer, ele sabia que era impossível, porque como ele tinha feito o voto de castidade, ele, né, não poderia desposar Maria, porque ele, né, não poderia ter uma vida conjugal com ela. Ouve-se um toque de trombeta e outro lado da cortina, todos se calam e se colocam em ordem com o rosto virado para a saída, que agora está completamente aberta com a cortina deslizada pelas argolas. Entra o sumo pontífice rodeado por outros anciões. Todos se inclinam profundamente. O pontífice vai até a sua mesa falando assim: Homens da estirpe de Davi, que aqui vos reunistes em obediência a uma ordem minha, escutai. O Senhor falou, louvores sejam dados a ele. Quer dizer, o Senhor falou através daquele ramo que floresceu. De sua glória desceu um raio, e como um sol de primavera deu a vida a um ramo seco, que floresceu milagrosamente, enquanto nenhum outro ramo da terra hoje está florido, no último dia das essênias. Quanto mais não se derreteu a neve que caiu sobre as montanhas de Judá. E olha, o milagre é tão grande que era inverno, estava nevando, nada floresce, nada, tudo é seco nessa época, sendo a única candura que existe entre Sião e Betânia. Deus falou, fazendo-se pai e tutor da Virgem de Davi, que não tem nenhum outro senão ele para sua tutela. Os pais dela já haviam morrido, né? Ela estava no templo e o único parente, os únicos parentes dela ali era o Zacarias, né? E Isabel, que a gente sabe. Essa menina, glória do templo e da estirpe, mereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo que agradou ao Eterno. Ele deve ser muito justo para ser o eleito do Senhor como guarda da Virgem, a ele tão querida. Por isso a nossa dor de perdê-la se atenua e cessa toda a nossa preocupação quanto ao seu destino de esposa. Como Maria foi sempre uma virgem mega super obediente, né? E muito como ela estava sempre ligada a Deus, sempre em oração, ela tinha uma sabedoria muito grande. A gente já sabe que ela tinha mesmo, porque ela foi, como dizem, divinizada, né? Ela na criação do mundo ela já existia, então ela já estava no coração de Deus desde sempre. Então, e ela nasceu sem pecado original e ela nasceu também com todas as faculdades mentais, né? Ela era uma criança que, apesar de criança, ela tinha toda a inteligência, né? Ela não, ela sabia de tudo. Algumas coisas ficaram ocultadas, mas no geral ela sabia de tudo e estava sempre em oração também. Então, ela no templo, ela era professora da mestra, né? Ela sabia mais do que os sacerdotes em questões, né, de Deus, né? Sabia de Deus, do céu, das coisas divinas, muito mais do que eles, por uma luz, né, por luzes que ela tinha, que ela recebia. Então, eles era um pesar para eles perder uma pessoa tão cara, né? Tão santa, tão cheia de luzes. Mas eles ficavam felizes porque aquele milagre que aconteceu no ramo, né, dizia que Deus tinha escolhido. Deus, como, né, tutor, pai dela, tutor dela, tinha escolhido para ela o melhor. Né? Então, isso acalentava, né, o pessoal lá do templo na época. E aí, e José, que a gente já sabe, né? Não vou continuar aqui para não entrar na fala de ninguém, mas José que foi o escolhido, né? Que é o ramo dele que foi florido. E a história é muito linda. Então, o que eu digo assim, quando a gente está vivendo na vontade de Deus, o que Maria vivia completamente na vontade dele, né? E José também, porém José não tinha as luzes de Maria, mas ele era um homem santo. Então, Deus faz as coisas acontecer, né? Ele fala conosco como ele falou nesse ramo que floriu. A voz de Deus, ela é suave, ela é, como é que eu vou dizer assim?
ela precisa que a gente esteja em sintonia para a gente conseguir perceber, né, a voz dele. Porque ele fala através dos acontecimentos, ele fala através da nossa própria vida, do ordinário do nosso dia a dia. Ele nos fala. Se nós tivermos os ouvidos da alma, do coração atentos, nós vamos estar sempre ouvindo Deus falar conosco. Porque ele nos fala na natureza, como ele falou, olha para você ver, ele usou a natureza, né, para falar. Ele nos fala através dos acontecimentos da família, dos filhos, das pessoas, na boca de outra pessoa. Ele nos fala através da voz de alguma pessoa. Ele nos traz a mensagem que ele quer nos trazer. Nós temos apenas que estar atentos e saber, oh, isso é verdade. Então é coisa de Deus, né? Então eu vou assimilar isso aí. Então, assim, é muito lindo, né, a gente saber que Deus se comunica com a gente, né, desta forma. Como ele se comunicou nesta passagem lá no templo com todos, né, não foi só com José, ele se comunicou com todos, né, e na obediência ali, né, todos conseguiram compreender que era a vontade de Deus, era aquela, né. Tiveram o máximo de cuidado com aquele ramo, para aquela florzinha era uma florzinha miúda, era uma florzinha singela, era uma florzinha clara, né, e delicada. Então, para que ela não caísse do ramo seco, eles tinham o maior cuidado, né, para carregar, para que ela se mantivesse, né? E é muito lindo. Que Deus nos abençoe a todos e nos abra nossos ouvidos, né, espirituais, nossos olhos espirituais, o nosso coração, para estarmos atentos à sua voz, para o que Ele quer de nós hoje, como Ele quer que a gente haja hoje, o que Ele quer que a gente faça hoje, no nosso dia mesmo, no nosso ordinário, no que nós temos que fazer, nas coisas simples da nossa vida diária, né? Cada um tem as suas atividades diárias, então é nessas atividades. Ontem a Aline falou muito lindo no vídeo dela, quando ela fala assim que nós temos que fazer o que temos que fazer bem feito. E é verdade, é uma verdade. Nós temos que fazer, quem é mãe, seja uma boa mãe, quem é esposo, uma boa esposa, uma avó, uma boa avó, né? Um ministro da Eucaristia, um excelente ministro da Eucaristia. Seja um professor, um excelente professor, seja o melhor no que você faz. Você é um gari, seja o melhor na sua função. Faça com amor aquilo que você faz, faça com alegria aquilo que você faz, porque o que você faz não tem nada que seja mais importante, uma coisa mais importante que a outra, outra. Não, todas as ações, todas as nossas funções são importantíssimas. Se faltar aquele que a gente, na nossa escala hierárquica, né, que a gente inventou na nossa cabeça, que está mais abaixo, por exemplo, né, uma faxineira que a gente pode pensar que ela não estudou, né, e muita gente desfaz, sim, desfaz delas, então, que ela não teve as mesmas condições que um médico, né, que estudou muito, que teve, né, pôde pagar escolas caras, que até chegar, né, concluir o curso dele, teve dinheiro para montar um consultório, ela não teve isso, mas fica sem ela para você ver. Fica sem ela. Fica sem a função dela para você ver o que que dá. Uma vez, uma professora na escola que eu trabalhei, ela fez uma experiência com os meninos do quinto ano. Nossa, eu achei maravilhoso, porque ela queria mostrar para eles a importância do trabalho de todos dentro de uma escola. Então, quando ela quis mostrar a importância da faxineira, que é o ASB dentro da escola, o que que ela fez? Ela pediu a esse ASB, né, que na época não entrasse na sala dela e não fizesse a limpeza diária por uma semana. Então, porque a escola é assim, termina o horário da manhã, o ASB da manhã vai e faz a limpeza para o turno da tarde. Quando tem o turno da tarde, o ASB da tarde limpa a escola para o turno da noite. O do turno da noite limpa a sala para o turno da manhã.
Então, quer dizer, é limpo 3 vezes ao dia, dependendo dos turnos que a escola tem. E aí, na sala dessa professora, não houve limpeza durante uma semana. Que ela pediu, né? Ela, claro, conversou na escola, com o supervisor, com o diretor e tudo, e ficou uma semana sem limpar a sala. Depois de uma semana, vocês imaginam que horror que estava essa sala, né? Que horror. Que bagunça, que sujeira, que falta de ordem. Então, eu achei muito bacana ela mostrar isso, porque é um serviço que passa despercebido, né? Que passa, como é que eu falo assim, transparente, ninguém vê nem dá valor, mas é de suma importância. Então, nós não temos que pensar assim, isso é mais importante do que aquilo. Tudo é importante, tudo. O que eu estou fazendo agora, nesse momento que eu estou fazendo, é importante. Eu não tenho importância nenhuma, eu não sei falar, mas Deus quis usar, né? Não é da minha vontade estar aqui, eu não escolhi estar fazendo isso, eu fui escolhida, né? E não pensa que eu me sinto mais nem feliz com isso, pelo contrário, gostaria de estar na minha tranquilidade sem ter que me preocupar de estar fazendo isso, né, todos os dias. Mas Deus quis assim, e eu não posso negar, né? Porque na divina vontade não podemos negar o que ele pede. Ele me pediu isso, então eu, para mim, faço esse sacrifício, né, de estar aqui. E eu não espero nada, mas eu sei que ele vai usar isso de alguma forma, vai usar para alguém, né? Ele vai usar como ele quer. Não me importa também, né, como que ele vai usar, mas ele tem um propósito, né? Tem um propósito. Quem sou eu para poder saber o que é isso? Por quê, né? Os porquês, né, como a Aline já disse, não vem de Deus. Então, simplesmente a gente faz e pronto, né? E é assim. Que Deus nos abençoe, nos dê um excelente dia e nos guarde e nos livre de Em nome do todo Pai mal. que me Amém. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem, que existirá na terra para dar a ti as homenagens, as adorações, os louvores, o amor, a reparação por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fide. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, né? Estudo dessa semana. Homens da estirpe de Davi, que aqui vos reunistes em obediência a uma ordem minha. Escutai, o Senhor falou, louvores sejam dados a ele. De sua glória desceu um raio, e como um sol de primavera, deu vida a um ramo seco, que floresceu milagrosamente, enquanto nenhum outro ramo da terra hoje está florido no último dia das essênias, quando ainda não se derreteu a neve que caiu sobre as montanhas de Judá, sendo a única candura que existe entre Sião e Betânia. Deus falou, fazendo-se pai e tutor da Virgem de Davi.
que não tem nenhum outro senão ele para sua tutela. Santa menina, glória do templo e da estirpe, mereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo que agradou ao Eterno. Ele deve ser muito justo para ser o eleito do Senhor, como guarda da Virgem, a ele tão querida. Por isso, a nossa dor de perdê-la se atenua e cessa toda a nossa preocupação quanto ao seu destino de esposa e ao que foi indicado por Deus. Confiamos com toda a segurança a Virgem sobre a qual está a bênção de Deus e nossa. O nome do esposo é José de Jacó, de Belém, da tribo de Davi, carpinteiro em Nazaré da Galileia. José, vem para frente, o sumo pontífice te ordena. Grande murmúrio, cabeças que se viram, olhos e mãos que acenam, explosões de desilusão e expressões de alívio. Alguém, especialmente entre os velhos, deve ter ficado alegre por não ter tido esta sorte. Então, esse momento, né, o momento da escolha do esposo da Virgem Maria, né? Até esse momento, ela estava sendo cuidada, né? Estava no templo, estava sendo cuidada e preparada, né? E preparada pelos sacerdotes, pelas mestras, né? Que ensinavam a ela, né? E aí chega o momento que ela precisa cumprir a lei, né? Que na lei de Israel, a gente viu nos outros vídeos anteriores, fala que as meninas, as moças de Israel eram preparadas, as meninas preparadas para casar e ter filho, né? Então, com Nossa Senhora, ela também cumpriu esse papel, né? E aí chega a hora de escolher a pessoa, né, que vai cuidar dela, né, que vai ser o esposo dela. E aí não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser a pessoa que Deus já havia preparado para ela, né, para que se cumprisse o que havia sido dito da parte de Deus sobre a vinda do Salvador, que ele tinha que ser da linhagem de Davi, né? E aí tem essa escolha, né? E o que eu mais, assim, eu vi o vídeo de hoje da escola, né? E eu fiquei assim pensando, e estava meditando esse trecho, pensando, lendo, e assim, eu vejo assim, como é que Deus, ele faz as coisas, né, de forma perfeita, porque tudo para a escolha do esposo de Maria foi preparado por Deus. Não podia ser qualquer esposo, né? Tinha que ser tudo na ordem, né? Então, como os profetas já tinham falado, né, que o Salvador viria, né? E, e que ele seria da linhagem de Davi, então teve a preparação, a escolha também de São José. E São José, ele era mais velho, quando ele houve o tempo da escolha, ele já tinha 30 anos, né? Então, e eu imagino o quanto que aquele momento foi importante para a história da salvação, né? Porque todos estavam ali curiosos para saber, né? Curiosos para saber quem ia ser o escolhido, quem era que ia ser o esposo de Maria, né? E aí
o escolhido é São José, né? Que é uma pessoa que também já estava preparada para ela, já estava sendo preparado por Deus, né? Tanto é que Nossa Senhora tinha o voto, né, de castidade, né? O voto que ela tinha feito com Deus, e São José tinha também esse mesmo voto. Então, ao mesmo tempo, só que o que muda são as datas dos anos, né? Porque São José foi preparado e Nossa Senhora também, só que Nossa Senhora era mais nova, né? Nossa Senhora não tinha a mesma idade que São José, mas vendo nos vídeos anteriores, né, e até nos vídeos depois desse, né, do Evangelho da Maria Valtorta, a gente vê, e na Bíblia também a gente vê que Zacarias, né, Zacarias e Isabel, que a linhagem, né, os casais geralmente daquele tempo eram raros, como hoje também é raro uma pessoa casar com uma pessoa que tem a mesma idade. Geralmente, na lógica assim da vida, né, do que tem que ser, geralmente o homem ele é mais velho, né? É muito raro uma mulher casar com um homem mais novo que ela. Acontece, mas é muito raro. E, e com José também foi essa mesma coisa. Então, assim, teve toda essa preparação, né? Imagina a cena, né? Está ali um monte de rapazes, né? De pessoas que estavam ali, pessoas provavelmente mais jovens, né? Do que José e mais velhos também, né? Mas é justamente José que é o escolhido, né? E aí eu achei interessante nesse trecho, nessa questão aqui que fala: Santa Menina, glória do templo e da estirpe, né? Então Nossa Senhora era glória do templo e da estirpe. Mereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo, né? Mereceu a palavra de Deus para ficar conhecendo o nome do esposo. Ela precisava conhecer quem ia ser o esposo dela, que agradou ao Eterno. Então, não foi qualquer esposo. Foi um esposo também segundo o coração de Deus, do mesmo jeito que Nossa Senhora era, né? Nossa Senhora vivendo na divina vontade, conhecendo a divina vontade, né? Sendo, né? Esse tabernáculo que Nossa Senhora é. E São José, mesmo não vivendo na divina vontade, mas ele foi preparado para esse momento, né? Para essa parte da história. Ele deve ser muito justo, aí ele fala, ó, ele deve ser muito justo, não poderia ser qualquer esposo, né? Tinha que ser muito justo para ser o eleito do Senhor, como guarda da Virgem. Então, eles entenderam que José era muito justo para ser o eleito do Senhor como guarda da Virgem, a ele tão querida, né? Então, através do sinal, né? Através do ramo que floresceu, né? Com a escolha de José, os próprios que estavam ali perceberam que José era justo, né? Que não era qualquer esposo, né? Porque tinha que aí ele foi o eleito de Deus, do Senhor, né? Ele foi o eleito do Senhor como guarda da Virgem, a ele tão querida. Nossa Senhora é muito é muito querida por Deus e precisava que o companheiro dela fosse o guarda dela, né? Cuidasse dela, né? Isso que é bonito no amor de José com Maria. Por isso, a nossa dor de perdê-la se atenua. Então, quando eles souberam que a pessoa escolhida não era qualquer pessoa, era um justo, era um escolhido por Deus, né? A dor deles perderem Nossa Senhora, de Nossa Senhora não estar mais ali, foi atenuada e cessa toda a nossa preocupação. Então, ele cessou ali
toda a preocupação que eles tinham em relação a ela, quanto ao seu destino, né? Quanto ao destino de Nossa Senhora de esposa e ao que foi indicado por Deus, confiamos com toda a segurança a Virgem sobre a qual está a bênção de Deus e nossa. Então, eles confiaram em José, né? O nome do esposo é José, né? Então, foi revelado ali para Nossa Senhora o nome do esposo, né? Que foi José, de Jacó, de Belém, da tribo de Davi, carpinteiro em Nazaré da Galileia. José vem para frente, aí o sacerdote chama ele para frente. O sumo pontífice te ordena. Grande murmúrio, cabeças que se viram, aí todo mundo começou a ter aquela curiosidade, né, de perguntar, e as cabeças que se viram para olhar, olhos e mãos que acenam, explosões de desilusão, né, e expressões de alívio, né. Uns tiveram a desilusão, porque não iam ser os escolhidos, e outros tiveram a expressão de alívio, né? Alguém, especialmente entre os velhos, deve ter ficado alegre por não ter tido essa sorte, né? Então, teve desilusão ali, porque acabou, né? Acabou o suspense de saber quem era o escolhido, né? E teve alívio também, porque não ia ser qualquer pessoa que ia ser o esposo de Maria, né? E o esposo de Maria teve um papel, São José teve um papel muito grande na vinda de Jesus, né? Em nome do Pai que Amém, me criou, em nome fiat. do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. José disse: trabalharei no teu pomar nas primeiras e nas últimas horas do dia. Agora os dias estão alongando-se cada vez mais. Na primavera quero que tudo esteja em ordem para a tua alegria. Olha, este é um ramo da amendoeira que está à frente da casa. Eu quis apanhar este. Há entradas por toda parte na sebe arruinada, mas agora eu a consertarei e a farei ficar mais forte e sólida. Eu quis apanhar este ramo, pensando que se fosse o escolhido, eu não o esperava, porque sou nazireu e só obedeci por ser ordem do sacerdote, não por desejar as núpcias. Então, nessa hora que José fala assim, quando ele fala assim, porque eu falei assim, a hora que eu li, né, eu falei assim, ai, José, ele estava pensando então que ele poderia ser o escolhido, ele tinha uma esperança, né, alguma pretensão, mas não, ele fala assim, eu quis apanhar este ramo, pensando que se fosse o escolhido, né, ele ia entregar para ela o ramo da amendoeira que fica na frente da casa dela. Mas ele falou, eu não esperava ser o escolhido. Eu só vim, eu sou nazireu, fiz um voto e só obedeci por ser ordem do sacerdote, não por desejar as núpcias. Ele não desejava núpcias, não desejava se casar. Aí eu fui pesquisar o que é nazireu. Nazireu é quem fazia um voto de consagração a Deus. Tá lá em Números, no livro de Números. Ele era consagrado ao Senhor. Aí fala lá que ele não podia, quem era consagrado ao Senhor como nazireu, não podia cortar o cabelo. Ó, não pode cortar o cabelo. Se um homem ou uma mulher fizer um voto de separação para o Senhor como nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas. E não poderá beber vinagre de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva, nem comer uvas, nem passas. Enquanto for nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Aí eu falei, nossa, ele fez um voto, né, que ele não podia comer nada que vinha da videira. Aí Jesus fala, né, eu sou a videira, vocês são os ramos.
ele se absteve de humanamente comer do fruto da videira, né? No mundo material, mas ele é o pai, né? O pai adotivo, o tutor da videira que é Cristo. Aí ele tinha feito esse voto, né? Como eu ia dizendo, pensei que teria tido prazer em ter uma flor do teu jardim. Já foi inspiração de Deus, né? Ele pegar uma flor do jardim dela para levar, né? Ei-la aqui, Maria. Com ela te dou o meu coração, que como esta flor floresceu até agora para o Senhor, florescendo agora para ti, minha esposa. Maria pega o ramo, está comovida e olha para José com o rosto sempre mais tranquilo e radiante. Quem não se comove, né? Olha o jeito que ele falou, tá? E eu falei, nossa, que lindo essa parte que ele fala. Eis meu coração, até agora o meu coração floresceu para Deus. Mas como é a vontade do Senhor, como é a vontade de Deus, agora ele floresce para ti, minha esposa. Ele estava totalmente, né, conformado com o que Deus queria para a vida dele. Ele era consagrado ao Senhor. Maria pega o ramo. Ele não vivia, ele não teve o dom da divina vontade, mas ele vivia totalmente amando a Deus sobre todas as coisas. Ele vivia totalmente, né, consagrado mesmo, vivia consagrado ao Senhor, fazendo a vontade de Deus, mas ele não era filho da divina vontade, não tinha o dom ainda, porque o dom ainda nessa época não tinha sido devolvido para a humanidade, só Maria que tinha. Até a Maria nesse momento aqui, Maria era a única na terra que tinha o dom. Está comovida, olha para José com o rosto sempre mais tranquilo e radiante. Sente-se segura com ele. Por isso, quando ele lhe disse, eu sou Nazireu, o rosto de Maria se iluminou e ela se encheu de coragem. É lindo demais essa cena, meu Deus, porque Maria ela confiava cegamente em Deus. Ela confiava muito em Deus. Ela fala, em outro capítulo, ela vai falar que o sim dela é perpétuo. O sim dela é perpétuo. Então, ela sempre confiou em Deus e confiou que tudo ia concorrer para ela continuar com as promessas, né, que ela tinha feito para Deus. Eu também sou toda de Deus, José. Nossa, que alívio que ela deve ter sentido nessa hora. Eu também sou toda de Deus, José. Não sei se o sumo sacerdote te disse isto. Aí José fala, ele só me disse que és boa e pura, que me irás falar de um voto e que eu seja bom para contigo. Fala, Maria, o teu José quer te fazer feliz em todos os teus desejos. Eu não te amo com a carne, eu te amo com o meu espírito, ó santa menina me dada por Deus. Vê em mim, Maria, um pai e um irmão mais do que um esposo. Como um pai confia e como um irmão fica tranquila. Aí ela fala, desde a minha infância eu me consagrei ao Senhor. Eu sei que em Israel não se faz isso. As mulheres não faziam isso, se consagravam ao Senhor. Naquela época, ser mãe era muito, assim, toda mulher queria ser mãe. E ela, quando se consagrou ao Senhor, ela renunciou a esse desejo de ser mãe. Ela foi depois, né, mãe por vontade de Deus, mãe de Deus, mas quando ela fez o voto, ela renunciou. Mas eu ouvia uma voz que me pedia a minha virgindade, como um sacrifício de amor pela vinda do Messias. Faz tanto tempo que Israel está esperando, né? Israel está esperando a vinda do Messias, mas ela sabia que o Messias nasceria de uma virgem e ela pediu. Mas eu ouvi uma voz que me pedia a minha virgindade como um sacrifício de amor pela vinda do Messias. Faz tanto tempo que Israel está esperando. Então, o que a gente faz agora, o que a gente pode fazer agora, né? Trazendo para os nossos dias. Faz tanto tempo que a igreja pede o reino da divina vontade. Mesmo sem ter assim, nem sem todos ter uma consciência plena
de que vai acontecer um reino da divina vontade, que vai acontecer um reino aqui na terra, que vai se cumprir a promessa, né, do Pai Nosso. Mas a igreja pede todo dia, no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso. E o que Deus pede da gente agora, para vir, assim como Maria ofertou a virgindade dela para a vinda do Messias, nós ofertamos a nossa vontade para a vinda do reino. É o que Deus pede da gente. Faz tanto tempo que Israel está esperando, por este motivo não é demais renunciar à alegria de ser mãe. Nossa, gente, ela fala isso também em outro capítulo da Valtorta. Para vocês, não parece tanto essa renúncia da alegria de ser mãe, mas naquela época, naquele contexto, era uma promessa, gente, um sacrifício muito grande para uma mulher naquela época renunciar à alegria de ser mãe. Hoje a gente não consegue dimensionar esse voto de Maria, porque hoje a gente não quer ter filho. Hoje o mundo não quer ter filho. Quantas mulheres renunciam a essa alegria de ser mãe, achando que ser mãe é um peso, que ser mãe... Hoje o mundo está tão de cabeça para baixo que hoje ser mãe é um sacrifício. E Maria teve que fazer uma renúncia da alegria de ser mãe. Olha como o mundo está de cabeça para baixo, como a gente vê tudo de cabeça para baixo. Quantas mulheres hoje não querem ter nenhum filho? Quantas têm só um ou tem dois? Eu mesmo tenho dois. Tenho medo, eu tinha tanto medo de ter filho. Nossa, como eu tinha medo de ter filho. Não confiava em Deus para nada. Eu não confiava em Deus para nada. Tinha medo de tudo. Tinha medo do meu filho passar fome, de não ter casa para morar com meu filho, de não ter dinheiro para pagar a escola do meu filho, de não ter dinheiro para isso, só pensava no dinheiro, só pensava em mim. Aonde que eu vou deixar meu filho, que eu for trabalhar e não sei o quê. E o meu esposo queria encher a casa de filho. Ele queria encher a casa de filho. Ele ficava brincando, quero ter 8, não sei o quê. E eu, egoísta, falava, não, eu só quero ter 2, eu tenho medo, não sei o quê.